Como que é o trabalho moderno? O trabalho de ontem é a mesma coisa do trabalho de hoje? As relações mudaram? As distâncias aumentaram ou elas encurtaram? Vamos falar um pouco sobre isso hoje no Café Corporativo, daqui a pouco. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Mesa da Duquesa. Locação de materiais para festas e eventos. Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. Café Corporativo, Canal 25, chegando agora no final do ano, entrando aqui para o mês de novembro, e nós vamos falar um pouco sobre trabalho aqui nesse mês de novembro. Nós vamos falar sobre a mudança no mercado de trabalho. E quem nós vamos entrevistar hoje é o amigo Thiago Schoffi. Tudo bem, Thiago? Bem. Prazer em recebê-lo. Prazer, Thiago, que eu tive a oportunidade de conhecer através de um amigo em comum, né, Thiago? E hoje aqui no Café Corporativo. É um prazer te receber aqui, viu? Muito obrigado. Thiago Schoffi, ele é professor universitário, ele atualmente leciona na Unimep em Piracicaba e no Mackenzie em Campinas. Ele trabalha com as disciplinas de Direito do Trabalho, atua primordialmente em segundo grau de jurisdição na Advocacia Trabalhista, se formou pela PUC em Campinas. Ele tem duas especializações, que é o Direito do Trabalho e o Direito Constitucional. E o título dele é de Mestre em Direito. Bom, ele tem algumas obras publicadas, artigos em revistas especializadas, além de ser proprietário, fundador e administrador de um escritório de advocacia com mais de 30 pessoas trabalhando na região de Campinas, atuando também em São Paulo e Porto Alegre. Thiago, primeira pergunta que eu te faço: mudou o trabalho de ontem para hoje? Nós ainda estamos naquela fase do Taylor e Fayol, ou nós já estamos numa fase mais moderna do trabalho? Primeiramente, é um prazer estar aqui. E indo direto ao ponto, é interessante sim as relações de trabalho no mundo moderno. Mudaram bastante. Antigamente, a gente tinha uma relação muito circunscrita ao ambiente empresarial e às ordens de um patrão. A Revolução Industrial, ela é a mudança significativa do homem autônomo para o homem subordinado, do trabalhador que trabalhava por conta própria para o trabalhador que trabalha para os outros. Hoje, ainda nós temos esse trabalho para os outros de uma forma relativizada, suavizada, talvez pelas tecnologias novas, pela facilidade de você de ir de um lugar para o outro, de você mudar uma empresa, ou até pela inteligência artificial. Então mudou bastante. Entendi. Então, antes o trabalho era literalmente a execução de uma tarefa. Hoje o trabalho ele deixa de ser só a execução de uma tarefa e passa a ser relação, relacionamento, comportamento. Eu diria que a execução da tarefa era exatamente o que se pedia na Revolução Industrial. A execução de uma ordem. Ou seja, eu não preciso de mais nada de você. Eu não preciso de você, eu não preciso que você pense, eu não preciso que você faça nada além do que eu mandar. Hoje em dia, o interessante é que você não pede mais o meio, você pede o fim. Então, quando você contrata alguém, as novas contratações, os novos meios de contratação, você contrata o resultado, não contrata o meio. Você não quer saber como a pessoa vai chegar, você quer a coisa finalizada. Então, quando você contrata, a gente brinca, o Uber, por exemplo, é a uberização do trabalho. Quando você contrata um motorista, você não quer saber que carro que ele vem, quem é o motorista, mas você quer chegar em determinado lugar. E o Uber ele se deslocou, por exemplo, para outras formas de trabalho, a uberização do trabalho que a gente está chamando. Dá um exemplo dessa uberização. Eu vi recentemente um exemplo de montagem de imóveis. O setor mobiliário, onde a empresa vende um móvel para um determinado cliente. Esse cliente ele contrata via aplicativo, possivelmente através da própria empresa, um marceneiro, um montador. Então esse aplicativo ele distribui ordens de serviço para várias pessoas, fala quem quer trabalhar. Daí um escolhe, essa pessoa é escolhida e vai trabalhar. Ou seja, não tem mais aquele negócio de eu comprar um móvel
e a loja mandar o funcionário dela na minha casa montar o móvel. Eu escolho isso através de um aplicativo. É possível hoje através de um aplicativo. Sim. É possível. Ainda deve ter as empresas, nós estamos em uma fase de transição, mas é possível sim. E não é só nesse aplicativo, a questão da limpeza, a questão da entrega de materiais. Hoje o Uber chegou, por exemplo, para a logística. Né? Ele entrega, tem o Uber de pizza já, né? Uber de pizza. E tem a terceirização do serviço, né, para um terceiro que não é mais empregado. O TRT de São Paulo, o Tribunal do Trabalho de São Paulo, considerou um caso específico, um motorista de Uber como empregado, mas é uma exceção. Né? A regra é que a Justiça do Trabalho não declare o vínculo, tal como acontece nos Estados Unidos. E aí que tá, a gente copia muito os Estados Unidos, né? É uma coisa comum copiar. O brasileiro copiar aquilo que tem lá porque entende que aquilo que tem lá deu certo. Nós estamos em pé de igualdade ou nós estamos muito atrasados ou estamos pouco atrasados em relação ao que acontece lá fora? Eu acho que a gente tenta copiar os Estados Unidos, né? Porque não consegue. É engraçado que eu estava lendo uma reportagem esses dias sobre justamente o Uber e os motoristas, os drivers que eles chamam lá, eles se juntaram para angariar novos direitos que não são direitos de vínculo de emprego, mas são direitos de proteção social. Uma melhor seguridade, um plano de saúde, algo nesse sentido. Né? E aqui no Brasil ainda a gente tem aquela velha visão de falar, não, a gente precisa ter o vínculo de emprego. Vou dar um número interessante. Se a gente pegar o Brasil hoje, tem 215 milhões de habitantes, e a gente tem algo chamado população economicamente ativa, que são as pessoas que trabalham ou querem trabalhar. Isso chega em algo a 100 milhões de habitantes, arredondando os números. Desses 100 milhões, vamos tirar os desempregados, significa que nós temos cerca de 90 a 80 milhões de pessoas no mercado de trabalho. A gente passa a faculdade de Direito inteira ensinando vínculo de emprego para os alunos. 3, 4 anos, às vezes, só sobre vínculo de emprego. Só que desses 80 milhões de habitantes, trabalhadores, apenas 30% são empregados. O restante, o que é? Tem uma parte que trabalha para o governo, uma parte que trabalha para o exército, e uma boa parte que é informal. Então a gente discute muito a questão do emprego. Tem um público que é empreendedor, tem um público que é profissional liberal. E é um público que às vezes não tem a proteção que o empregado tem. Então a gente discute muito a relação de emprego e esquece que essas pessoas também precisam ser protegidas. E as pessoas são os Ubers, são os drivers dos Ubers, são os motoristas, são os informais, são os empreendedores, são os autônomos. E são pessoas que a gente precisa criar uma legislação específica que nem proteja tanto para não tirá-los do mercado, mas nem que os deixe desprotegidos ainda. Tá bom. Nós vamos falar mais sobre isso. Logo na volta do segundo bloco, eu quero lembrar uma entrevista que nós fizemos agora recentemente e que o assunto tem muito a ver com isso que nós estamos conversando. Ok? Vamos para o Café Esperto, voltamos daqui a pouco. A Uptime oferece diversos cursos para diferentes idades e diferentes objetivos. Você vai conhecer agora o DP, o Diploma Program. O Diploma Program é destinado a jovens e adultos a partir dos 16 anos e é dividido em 4 cursos: College, Master's Program, PhD e Conversation Club. Os cursos do Diploma Program garantem 100% de conversação por meio da metodologia inovadora da Uptime. Aulas dinâmicas com conteúdo variado e que atinge diversas áreas de interesse dos alunos, além de muitos outros diferenciais. Quer saber mais? Então acesse uptime.com.br. Uptime, inglês fluente que transforma vidas.
novamente aqui no Café Corporativo com o Dr. Tiago Schoff, que está falando conosco a respeito do trabalho moderno. Tiago, na entrevista da semana retrasada, 2 semanas atrás, nós falamos com o Valdez Ludwig e ele falava sobre o emprego, que o emprego é algo que vai acabar. Inclusive ele tem uma frase bastante forte onde ele disse que não sabe por que as pessoas ainda procuram emprego, que não tem mais emprego. Trabalho tem bastante, mas não emprego. Essa relação patrão-empregado, o emprego da forma com que ele é conhecido hoje, ele realmente vai acabar ou é exagero? Bom, é interessante porque a nova geração que está vindo pensa um pouco diferente da nossa. Sim. Eu sou uma geração nascida na década de 70. A minha filha, por exemplo, eu vou contar esse caso porque eu acho interessantíssimo. Ela, em casa, minha mulher, ela é da área do direito de trabalho, meu irmão também é da área de direito de trabalho, então o assunto é direito de trabalho. E minha filha, obviamente, participa do assunto, ela tem 9 anos. Um desses dias, tinha um caso muito importante que eu peguei de repercussão ali na cidade de Valinhos, e ela conhecia esse cliente, que foi mandado embora por justa causa, e depois de toda a discussão, ela virou para mim e falou: papai, eu não vou ser empregada. Eu quero ser empresária ou quero fazer outra coisa. Ela sabia dos tipos de relações, uma discussão, mas eu falei: por quê, filha? Porque eu não quero ser mandada embora. Eu não quero ser dispensada. Agora, é óbvio, nós estamos falando de uma situação específica, mas nós estamos falando de uma geração nova que está vindo e que cada vez mais está mudando o mercado de trabalho. O exemplo disso é o turnover. Antigamente, eu tive um pai que ficou mais de 30 anos numa mesma instituição de ensino, dando aula. Sim. Eu tenho conhecidos que ficam 2, 3 anos no máximo numa empresa e vão embora. E não querem ficar. Não, porque eles falam que não estão crescendo. Exato. Porque... mas eu não virei gerente ainda? Porque crescimento para eles muitas vezes é trocar de instituição, é ser convidado para trabalhar numa outra empresa maior, num desafio diferente, na verdade. E é uma geração, não no sentido ruim da palavra, é uma geração insubordinada. Que tem suas próprias que tem mais autonomia. Mas isso é bom? Acredito que sim. Não é questão de ser bom ou ruim, é questão da característica de da ser geração. Diferente. É diferente e é algo que nós temos que saber lidar. Agora, isso envolve muito a educação. Não adianta a gente querer dar autonomia para uma nova geração se nós que somos da geração anterior não dermos para ele também condições de educação. Com certeza. Porque inclusive, daí a autonomia para quem não sabe usar é pior. Não, inclusive, essa geração que não quer mais ser empregado, ela precisa ser uma geração com técnica, tecnológica inclusive, porque a tecnologia da informação está vindo aí justamente para tirar emprego de quem não tem esse conhecimento, não tem conhecimento nenhum. Ou seja, o sujeito tem que evoluir. Tem que evoluir. O nativo digital hoje, então, ele já chega para o mercado de trabalho já com um conhecimento que a nossa geração não tinha. Exato. E isso é o que vai sustentar essa nova geração. Porque nós temos que pensar isso também. Não adianta pensar só na nossa geração, eu estou ficando velho, eu vou me aposentar, porque o mundo continua. Até porque máquina não tem sentimento. As pessoas sempre estarão dentro da empresa, com máquina ou sem máquina. Eu costumo dizer para os meus alunos que nós estamos vivendo um ludismo moderno. Na Revolução Industrial, lá no século XVII, existe uma lenda de um tal de um Ned Ludd, que era uma pessoa que destruía as máquinas porque dizia que as máquinas tiravam os empregos. Hoje nós estamos vivendo uma situação em que as pessoas estão criticando a tecnologia, a inteligência artificial, por exemplo, porque diz, não, isso vai tirar emprego. Sim, mas essa utopia, né, de destruir máquina, eu não consigo destruir a tecnologia. Não. Eu não consigo segurar a tecnologia. Ela vai vir. Vai vir. A inteligência artificial, ela chegou, ela não sai mais, eu tenho que aprender a conviver com ela. Nós temos que aprender a utilizar ela a nosso favor. Sim. Eu estava conversando com um amigo meu, ele mora em Portugal hoje, e ele disse, Tiago, eu muito preocupado, porque ontem eu fui numa feira de tecnologia e fiquei abismado com a tecnologia, com a inteligência artificial no direito, sim, inclusive, que é capaz de fazer petição sozinho, capaz de manifestar para o juiz sozinho. E eu fiquei muito preocupado, porque é uma coisa nova, inclusive, para nós. E ele falou, Tiago, nós nunca vamos ser substituídos.
o que vai acontecer é que nós vamos trabalhar menos. Né? Então, são visões diferentes. Eles já estão convivendo com isso já faz algum tempo. Nós estamos entrando nesse mercado agora. Então, ou a gente traz para o nosso lado, ou a gente está fora do mercado. Você não vai conseguir segurar a tecnologia. Perfeito. Temos que avançar em cima da tecnologia. Temos que aproveitá-la a nosso favor. Exato. Aprender a dominar a tecnologia. Exato. É isso? Exato. Exato. E mais, a pessoa que ficava no emprego, ela, primeiro, eu não sei nem se essa relação de emprego, nós estamos falando já daqui 3, 4 gerações, daqui 50, 100 anos, se vai ser a mesmo tipo de relação. Mas segundo, a pessoa vai ter que reaprender a trabalhar. Ela não vai ter que... Antigamente, o poder era o conhecimento, e o conhecimento era você saber das coisas. Hoje, o poder não é o conhecimento, o saber das coisas, é você saber utilizar aquilo que está... o que é o conhecimento que já está na internet, por exemplo. Não adianta você ter uma informação, você ter acesso à informação e não saber utilizar essa informação. Né? Então é muito importante isso, a gente vai ter que reaprender a aprender. A nova geração já está vindo assim. E isso muda completamente a forma de aprender, a forma de estudar, muda a relação que eu tenho com a minha faculdade, com a minha pós-graduação. Eu deixo de ser a faculdade, ela deixa de ser aquele lugar onde simplesmente ensina técnica para o cidadão. Ontem mesmo eu estive numa faculdade em Campinas, oferecendo uma aula na faculdade de Campinas, e o que as pessoas falam é justamente isso. A faculdade, ela me ensina a ser técnico, mas ela não me ensina a me relacionar, ela não me ensina a me colocar na minha área. Isso faz sentido também no mundo do direito? A gente precisa lembrar que o mundo do direito é complexo. Né? As pessoas acham que lei resolve tudo. Né? Que você saber a lei, você vai ser um bom advogado. Hoje em dia, não é mais assim. Se você não souber se relacionar, não souber utilizar o seu sentimento em cima da legislação, o que a máquina não faz, você não vai ser um bom advogado, você não vai ser um bom profissional. Então as coisas mudaram radicalmente. Os alunos hoje, eles têm que saber pensar. Eu estava brincando na faculdade de Direito com os demais professores. Eu falei, as nossas disciplinas, elas tendem a ser minoradas, desprezadas. As disciplinas que a gente desprezava no passado, recente, na década de 90, por exemplo, que é filosofia, que os alunos falam assim, eu não quero aprender filosofia, eu não quero aprender sociologia. Né? Não que não seja importante, mas que os alunos não tinham paciência. Falam, mas para que eu vou aprender isso? Elas passam a ter uma importância muito maior. Que é na sensibilidade de perceber o conflito, aonde está aquele conflito. Né? A máquina, ela avalia 0 e 1, ou é ou não é. Exato. Ou é para um lado ou é para o outro. Exato, né? Exato. Agora, o ser humano não, ele tem o sentimento. Às vezes a razão está dizendo uma coisa, mas o sentimento está dizendo outra. E aí ele faz um equilíbrio entre essas duas coisas. É isso? Exatamente. Você vê que interessante. Em Portugal, fizeram um desafio. Pegaram 3 ou 4 escritórios de advocacia de grande porte, dos melhores que tinham, para fazer um parecer. E o mesmo parecer foi feito por um computador, inteligência artificial. O parecer da inteligência artificial, que é frio, ele era mais completo do que dos melhores escritórios de advocacia. E não tinha a emoção. E não tinha emoção. Agora, o que falta? Falta a gente trazer o sentimento, trazer a emoção e utilizar a inteligência artificial. Se a gente pegar esse parecer completo da inteligência artificial e jogar o sentimento em cima, aí você vai ter tem um trabalho bem feito. Vai ter o trabalho bem feito. Nós estamos aqui com o tempo já estourado. É muito bom esse bate-papo, eu acredito que poderíamos até conversar mais a respeito disso, mas eu vou me ater a fazer a gentileza dos nossos 2 patrocinadores. Você vai ganhar, isso aqui é um voucher da Movit, vai receber na sua casa uma camisa, e você já leva hoje um óculos de realidade virtual adaptável. Se puder pegar aqui, alcançar ele aqui pra gente. Esse óculos de realidade virtual vai servir para você brincar bastante, para tirar foto, dá para visualizar ambientes externos através da realidade virtual. Você vai gostar bastante de brincar com um brinquedinho novo, tá bom? Obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Fico muito feliz em te receber e vamos para mais cafeína agora.
Mais cafeína! Café Corporativo trouxe hoje, Dr. Tiago aqui, trouxe um assunto repleto de pontos relevantes. A vida é uma constante busca pela educação. Nós precisamos a todo momento buscar educação, buscar conhecimento, buscar a evolução, tanto intelectual, quanto espiritual, quanto física também, nós precisamos nos cuidar. Mas acho que mais importante que isso, nós entendemos que nós precisamos utilizar a tecnologia a nosso favor. Desde quando eu era criança, que eu via aquelas séries, que eu via aqueles filmes que tinha um robozinho no perfil quase humano, né? Que era aquele robozinho que tinha duas rodinhas, andava, tinha boca, tinha o zoinho que piscava, tudo. A gente percebia que o ser humano controlava o robô. E hoje tem medo de que o robô controle o trabalho do ser humano. Nós só não podemos deixar isso. Temos que saber quem mesmo é dono de quem. Então, para que a gente possa ter o controle dessa situação, precisamos usar a tecnologia a nosso favor. Como bem disse o Dr. Tiago, para a gente fazer com que a tecnologia venha nos ajudar, venha fazer com que a gente trabalhe menos, tenha mais tempo para nós, tenha mais equilíbrio na nossa vida, mais saúde, que a gente possa se estressar menos. Então, sabe, todo aquele trabalho estressante, aquele trabalho que enche o saco, aquele trabalho que é desumano, esse a gente deixa para a máquina. Vamos nós fazer o trabalho criativo, aquele que nos engrandece, aquele que é arte. Puxa, mas vai ter mercado para todo mundo? Na minha opinião, tem. Na minha opinião, não faz o menor sentido o robô tirar o emprego do ser humano se é o ser humano que consome. O robô não consome, quem consome é o ser humano. Onde vai ter mercado? O mercado está no ser humano. O empreendedorismo vai dar conta disso. Então, o que eu peço para você, acredite no empreendedorismo. Trabalhe pela tecnologia, sim. Não tenha medo da tecnologia. Como diz os motociclistas, quando você estiver fazendo uma curva, não olha para a curva, olha para o final da curva. Olha para onde você quer ir. Não tenha medo, não olha para o buraco. Se você olhar no buraco, você cai no buraco. Esse é o Café Corporativo e eu tenho essa missão aqui no Café Corporativo, nossa equipe, de colaborar com você. Acesse o nosso YouTube /Café Corporativo, se inscreva lá. Nós estamos buscando hoje um número maior de inscritos. Nós queremos inscritos seres humanos, não robôs, tá bom? Entre no nosso Facebook /Café Corporativo e no nosso Instagram Café Corporativo BR. Nos siga, nos acompanhe e nos dê força. Nosso pagamento é a sua audiência nessa universidade na sua tela. Até a próxima semana. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Mesa da Duquesa. Locação de materiais para festas e eventos. Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada.